Boa noite. E nós podemos ter um bom momento aqui agora, um momento de reflexão, um momento abençoado, tranquilo, com as energias da casa, da espiritualidade, do Mestre Jesus, a chuvinha caindo lá fora, e nós aqui tranquilos, recebendo todas as energias que a espiritualidade nos apresenta. Vamos então, nesse momento, abraçando nossos mentores, abraçando o Mestre Jesus, agradecendo a Ele o dia de hoje, agradecendo a Ele essa oportunidade que nos dá e esse momento de estarmos aqui. E assim vamos fazer a nossa prece de Pai Nosso para iniciarmos o nosso momento de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixei cair, Senhor, no mal maior, mas livrai-nos de todo o mal. E cai conosco, ó Pai, não só por hoje, mas por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a quem está em casa, que possa estar nos assistindo. E hoje a gente vai fazer aqui a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 170. Ele é intitulado como A Língua, mas ele é tirado da carta de Tiago, do item 3 ao 6. E eu intitulei o tema como A Língua Também é um Fogo, né? Então, Tiago, como todos já devem ter visto falar, Tiago era um apóstolo de Jesus. E Tiago foi um dos apóstolos, foi um dos únicos que permaneceu na casa do caminho com Pedro. Tiago era muito assim dedicado, muito prestativo, atencioso. Ele era assim no trabalho muito dedicado mesmo. E a primeira e única carta que ele escreveu foi essa, com o tema de A Língua Também é um Fogo. Ele colocou essa frase na carta que ele escreveu, mas ele fez essa carta mais assim como se fosse para orientar os cristãos da época que ele ajudava na tarefa de Cristo, de passar a palavra, de ensinar o Evangelho de Cristo. E ele trabalhava com esses ensinamentos, né? E ele aí nessa carta, Tiago chama muito a atenção para esse tema, como ele até se coloca lá no começo do tema, lá como a língua, ele compara a língua como um lema do navio, tipo, o navio é grande, mas o lema, o que dirige o navio, é pequenininho. Então ele coloca, a língua é pequena na realidade. E ele coloca ela como uma peça pequena e que pode naufragar o navio todo, se não for bem direcionado. Então aí, Emmanuel tira esse tema exatamente desta carta de Tiago, né? E Emmanuel, ele nos chama a atenção para essa carta, ele chama a atenção para a potencialidade, a responsabilidade da nossa língua. Nós sabemos que a nossa língua, ela é um órgão,
revestido por uma mucosa situado na nossa boca, que nos auxilia na mastigação, na deglutição, que nos auxilia na fala, no emitir dos sons das palavras. Daí a necessidade da potencialidade da nossa responsabilidade, porque ela é responsável para a nossa fala. Então, daí a nossa responsabilidade de vigiar a nossa falha, a nossa fala. Então, nesse que ele tira as palavras, e aí eu busquei, ele vai do capítulo 3 ao 6, e eu busquei ainda, acrescentei mais o 7 e o 8º, porque eu achei muito interessante aqui também esse 7º e o 8º. Então a gente vai estar lendo e depois a gente pode estar fazendo um comentário sobre isso, né? Ele começa assim: a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. Ele escreve essa carta para os próprios amigos, né? Que está em orientação aos cristãos. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Olha, gente, olha que forte. De todas as hecatombes. Alguém sabe o que é hecatombes? Hecatombes é as grandes tragédias. Suicídio, morticídio, assassinatos em geral. É, isso, grande desentendimento, revolta, né? Então isso é hecatombe, onde a língua desenvolve um desentendimento tão grande, às vezes dentro de um lar, dentro de uma comunidade, e acontece muitas coisas assim que leva a uma tragédia, né? Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jesus. Daí é onde ele fala, entre os membros, quer dizer, ela está posta entre os lemes, ela é quem direciona o barco, né? Então, nossa língua é quem direciona a nossa fala, né? O nosso dizer. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e, por isso mesmo, vemo-la frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósito mesquinho, a míngua da humanidade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões de conversações dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem, já consolado e edificado em seus irmãos, reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra-nos o apontamento de Tiago, uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Aí nós vamos fazer essa pergunta para nós mesmos: será que nós utilizamos a nossa língua como Jesus utiliza dele? Utilizou?
dia após dia, será? O que nós fazemos da nossa língua, né? Aí eu busquei no 7 e 8, assim, qualquer espécie de animais ou aves, isso ainda é de Tiago, na carta, de répteis ou de seres marinhos, são e foram domados pela raça humana, mas nenhum homem consegue domar a língua. Olha, como é forte isso. Já pensou? Como é forte essa frase? O que Tiago põe ali nessa carta dele, parece que ele escreveu ontem isso daqui, né? Então, que jeito que nós usamos a nossa língua? Nós usamos a nossa língua para criticar o outro, para ajudar na crítica de ajuda ou na crítica de julgar, de condenar? Quando a crítica ela é salutar, que nós ajudamos, como a crítica ela é importante, sim, que tenha o professor, por exemplo, ele é um crítico. Ele vai corrigir uma prova, ele vai analisar os erros, de repente a questão está respondida lá, uma parte está aceitável, outra não, e ele, para não dar totalmente errado, ele põe o meio certo, porque daí o aluno não fica totalmente deprimido, ele ainda fica mais ou menos acertado, então ele sabe, né? Então o professor não deprime totalmente. Ou então você erra, você chega no outro, vê que não está muito bem de acordo e você fala, nossa, tá legal o que você está fazendo aí, concordo, mas será que não ficaria melhor se fosse assim? Então é uma crítica construtiva. Eu, talvez se a gente fizesse dessa forma, não é uma crítica construtiva do que você apontar, ah, não, você está fazendo tudo errado, não está certo isso daí. Você aponta. Aí você vê aquela criança que está o dia inteiro largado na rua, correndo, tocando a campainha do vizinho, saindo correndo, entrando, soltando pipa, subindo no telhado dos outros. E aí você fala, essas crianças não têm pai, não têm mãe, tá solto na rua. Será? Será que essa mãe não está levantando cedo, indo trabalhar e ela não está sabendo? Ela não está tendo conhecimento. E quando ela chega em casa, os filhos estão lá. E ela não tem esse conhecimento que os filhos estão aprontando. Você está entendendo? Então, eu lembro por mim, quando eu trabalhava, eu deixava meus filhos, pequeno ainda. Mas a minha mãe ficava lá dentro de casa, fazendo as coisinhas dela. E as crianças iam para a rua, certo? E eu orientava que eu não queria que, principalmente, corresse atrás de pipa. Eu morria de medo de pipa, porque pode cortar o fio, pode tomar choque, pode subir de uma laje, pode cair. E bola, eles não olham, eles atravessam a rua sem enxergar. Mas você orienta, mas você não está lá para ver. Então, mas tinha a vizinhança, era tudo amigo, então cada um ficava de olho. Então, quando o meu irmão chegava, passava na lanchonete da esquina, e o rapaz falava assim, ó, Bastião, fala pra mãe do seu sobrinho que os meninos atravessou correndo o asfalto aí, a avenida, atrás do pipa. Entendeu? Aí eu chegava e falava, ah, tô sabendo disso, disso e disso. Como você sabe? Então era um jeito que tinha para corrigir. Mas essa mãe, de repente, hoje, no caso, não dá para confiar, porque todo mundo sai, vai trabalhar. E essa mãe não tem esse meio para ajudar. Mas a gente aponta, como a mãe não está nem aí, larga, né? A gente aponta, a gente critica. E aí? A crítica aí não está ajudando em nada. Ou então a gente faz assim, como eu mesmo falei. Minha irmã, ela cria 30 gatos. Meu Deus, que loucura é a casa da minha irmã. Depois que ela foi pegando, depois do quinto, ela começou a perder a mãe, foi no sexto, sétimo, e hoje é 30 gatas. Então ela já não tem mais nada. Tudo destruído. Eu falo, ai, ela é uma louca. Eu pensava, você tá louca, você tá parecendo. Depois eu falei assim, ah, não tá louca.
Se ela faz isso, eu não faço porque eu não tenho a coragem que ela tem. Então eu não posso criticá-la. Ela tem a coragem de fazer, eu não. Então, e aí eu vou e critico. Aquele que critica não tem a coragem de fazer o que o outro faz. Ele consegue ver o problema do outro, mas ele não consegue ver o problema dele mesmo, né? Olha aqui. O que que vocês conseguem ver ali? Pontinho preto. Todo mundo consegue ver o que mais? Um pontinho preto. Ali algo representa uma sujeira, outra coisa não. Mas todo mundo só consegue ver um pontinho preto. Ninguém consegue ver o quadro enorme branco em volta, só aquele pontinho preto que está no meio atrapalhando aquele quadro, né? É isso que é o nosso poder de julgar o outro. E nós usamos a língua para apontar naquele pontinho preto. Então nós direcionamos a nossa língua para falar mal do outro, para fazer fofoca do outro, para maldizer o outro, a maledicência, né? As coisas. Dificilmente nós usamos a nossa língua para o elogio, para agradecer, para enaltecer. Quando é que nós usamos a nossa língua para enaltecer alguém, para orar por alguém, mesmo que ele não pediu? Quando é que nós usamos a nossa língua para cantar uma música do nada, uma música saudável, bonita, gostosa, para amenizar o nosso ambiente? Todo dia nós fazemos isso? Não. Mas se bobear todo dia, eu vou falar mal do meu vizinho. Mas se bobear todo dia, eu vou xingar o motorista do ônibus que está demorando. Eu vou criticar. Vou falar mal de todos. Então, a língua é exatamente. Olha, alguém detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante. Então, a nossa língua, ela é um órgão que ela está ali para nos ajudar. E aí, a nossa responsabilidade é de fazer o bem, é de fazer o melhor, é de direcionar ela. Mas nós usamos para xingar, para ficar com raiva, para ficar com ódio do outro. E daí, o que que nós fazemos com isso? O que que nós atraímos com isso tudo? Enfermidades diversas. Alguém já viu, já foi fazer alguma aplicação de acupuntura? Já viu como eles faz para poder. Eles pedem para você colocar a língua para fora. Você coloca a língua, eles analisam pela sua língua, eles conseguem ver que você está com um problema no fígado, que você está com um problema no baço, eles conseguem ver aonde o seu corpo humano está sofrendo pela língua. Então a língua ela está ali representando todo o seu corpo. Você está entendendo? Aí você adoece no fígado, no estômago, porque você guardou uma raiva do outro. Você, às vezes, você xingou, mas você não conseguiu xingar muito. Então, você assim mesmo, você guardou aquela mágoa, você ficou com aquela raiva, você ficou com aquele ódio, você julgou. E tudo aquilo você foi guardando para você, você foi trazendo para você. Quando eu desejo para o outro que não está bom, que eu faço para o outro que não é bom, eu estou fazendo para quem mais? Para mim mesmo. Porque o espelho vai voltar, vai bater e vai voltar. Então a minha língua, tá certo, ela sozinha ela não tem o poder. Eu é que tenho que aprender a ter o domínio com ela. Então se eu aprendo todas as leis
E a moral, eu tenho que aprender que ela é um órgãozinho pequenininho, que se eu não morder ele, vai doer. Mas se eu não morder, não segurar ela, eu vou me perder. Porque é importante segurar a nossa língua, tão quanto segurar o nosso coração, nosso sentimento, o nosso pensamento. Às vezes, nosso pensamento é tão rápido que quando a gente vê, ele já foi. Já bateu lá, já senti e a gente já soltou. Opa, falei sem pensar. Não, eu falei porque eu já pensei, mas eu posso retificá-lo rapidinho, modificá-lo, fazer qualquer coisa e assim mesmo tentar corrigir, né? Mas eu devo evitar certas coisas. Os palavrões. Isso, porque tem gente que é fofoqueiro, né? Começa a fazer a fofoca aqui. A fofoca vai. E quem criou a fofoca tá de boa. E aquele que tá sendo o bodinho expiatório da fofoca, coitado. Coitado daquele. Às vezes ele nem tem. Nem sabe que está sendo o veículo da fofoca, né? Mas tem gente que sente prazer em fofocar da vida do outro. Ou qualquer coisinha já sai fofocando. Segura, espera um momento, se tiver que falar, vai esperar um momento e falar com a pessoa certa. Não vai sair fofocando, pegar como é que a gente fala? Aquele coisa lá que sai falando. Não é assim, tudo tem o seu momento, a sua hora. Mas nós usamos nossa língua errada, errada, muitas vezes ao dia, a vida inteira. E ela tem toda essa importância. E aí, né, ele pergunta: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Jesus jamais xingou, jamais brigou. Quando ele fez aquela cena que ele fez no templo, mas não foi por raiva nem nada, ele foi até mesmo por exemplo, né, para mostrar a capacidade dele. Então, para poder a gente usar a nossa língua exatamente como uma responsabilidade e potencialidade, com potencialidade é para mostrar o lado bom da situação, é para dar um exemplo do bem fazer. Tem como você fazer uma crítica boa, uma crítica salutar, uma crítica que enaltece? Bora fazer. Não tem como, então não vamos fazer a crítica para derrubar, para judiar, para maldizer, para causar, como diz o ditado, né? E às vezes você causa. Quantas pessoas, quantos adolescentes, crianças, às vezes só por causa que o pai é um pai duro, às vezes meio sem conhecimento, e fala com o filho: sai, você não sabe de nada, sai para lá, você não sabe de nada, vai para lá, você é um burro mesmo. E aquela criança cresce nesse sentimento. E chega uma hora, essa criança acha que ela é um burro mesmo. Quantas crianças a gente vê isso? E aí é onde essa criança acaba sendo um adolescente revoltado, às vezes até depressivo, porque o próprio pai não soube falar bem, né? Não soube trazer bom, sempre derrubou, sempre criticou de um modo, não exemplou, né? Então é assim, não cuidou da língua, não ajudou, né? E não vai longe isso aí. Meu irmão tinha esse costume de falar com meu sobrinho. Ai, mas você é um burro mesmo, menino. Tô falando isso pra você. Até que uma hora ele falou isso perto de meu pai e meu pai ouviu. Aí meu pai escutou, depois falou assim: Alexandre, vem cá um pouquinho. Aí meu irmão falou: meu filho, quando foi que o pai falou pra você que você era um burro? O pai sempre te ensinou. Tudo que você sabe não ensina foi o pai que te ensinou.
Aí minha irmã olhou para ele, e por que que você está falando assim com seu filho? Então, quer dizer, ainda bem que tinha o meu pai que ouviu, pôde falar isso com ele, e aí ele foi se corrigindo. E o Alex já tinha essa mania, esse meu sobrinho já tinha essa mania de falar, eu sou um burro mesmo. Se ele não, não, não é corrigido, ele ia crescer diferente, né? Então, isso acontece. Então, é o que? A língua. A língua. Não cuidou, falou que não devia, falou coisa que não devia falar. Então, a nossa língua é também a nossa desdia. É quem nos leva para a forca. É quem nos leva para a ascensão ou para a caída. Então, gente, se a gente puder, não devemos mordê-la, porque vai doer. Mas se precisar morder para não falar ruim, mal da vida do outro, é melhor que mordamos a nossa língua, certo? Então era isso, é coisa pouca, não é tão grande coisa, mas quando a nossa língua é usada para o bem do próximo, para o nosso bem, para o bem da população, ela é muito importante, ela enaltece, até sequer acresce uma sociedade. Numa classe onde um professor ele usa bem as palavras dele para educar, para orientar, para ensinar, ele tem uma classe melhor. Mas quando ele usa as palavras dele para derrubar a classe, ele também tem. E existe a língua, os críticos, para criticar a profissão, que vai analisar as peças que não tá boa e voltar para corrigir. Existe a crítica para corrigir o que está errado, não para denegrir, para derrubar, mas nós seres humanos, é como diz aqui Tiago, que nem o próprio homem segura a própria língua dele. Então, olha como é muito difícil. Se a raça humana consegue domar um bicho e não consegue domar a própria língua dele. É assim meio que vergonhoso a gente. E isso foi escrito quando? É, depois, né? Lá na época de Cristo, lá atrás, né? Por Tiago, por Pedro. E aí é como se é escrito todo dia. E até hoje o homem ainda não doma essa língua. Até hoje nós estamos. E tudo em nós foi criado por Deus. O corpo, tudo veio criado por Ele. Ele nos colocou em tudo tão bonitinho, né? Tudo tem a sua devida importância e nós estragamos a importância de tudo que Deus nos dá. Nós conseguimos dar um sentido pejorativo, um sentido errado para tudo que Deus nos deu. A gente estraga o sentido de tudo. Então, quando nós vamos aprender a utilizar nossos órgãos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso sentido, para o bem, a nossa língua, para o bem, né? Então, vamos tentar não deixar sair o fogo da nossa língua, e sim, vamos colocar um pouquinho de mel na nossa língua, de doçura nas nossas palavras, né? E tentar emitir exatamente a doçura, né? Ao invés da maledicência, ao invés da revolta, da mágoa, da dor. Então é isso mesmo, não tenho muita coisa para falar hoje. É pequenininho, né? Então a gente só vai falar sobre isso. Então tá bom. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade que por aqui nos auxiliou, que fluidificou as nossas águas de beber, agradecer
a nossa paz, a nossa casa, a nossa saúde, nossos lares, a chuva que está lá fora, e agradecer o meio que Jesus nos oferta para todo esse aprendizado. Ele nos ensinou desde todos os tempos, ontem, hoje e sempre. A gente está sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. Quem sabe um dia a gente vai exatamente ficar sábio nisso. Que assim seja, graças a Deus.